Boa noite, gente. Vocês conseguem me ouvir? Deem um ok aí para ver se vocês conseguem me ouvir. Sim, professor. Tá ótimo. Obrigada, Lorena. Gente, vamos começar ou vocês acham interessante esperar mais um pouquinho, assim, até 7h15, mais uns 3 minutos, que vocês estão sabendo de alguém que está aí a caminho, que falou que assistiria, assim, como, sabem dizer? Ou a gente já inicia? O que é que vocês sugerem? Você pode repetir, por favor, professora? Eu não entendi. O que vocês sugerem? Sugerem que a gente comece ou aguarde mais um pouquinho para, de repente, acolher os colegas que estão chegando, que estão no caminho? E aí eu queria saber o que é que vocês sabem deles. De repente sabem que já tem gente chegando, ligando o computador, que está a caminho, ou vocês não sabem nada assim Eu tô e por fora. sugerem que a gente já comece. Professora, vai ter um momento para a gente tirar algumas dúvidas, que eu tô com bastante dúvidas sobre o preenchimento das fichas. Cheguei a conversar até com a Claro. tutora. Você é estudante de Josi? Isso, Ah, eu acho que ela não falou de você. isso. Esse é o final? Vai ter sim. Eu vou falar sobre elas, sobre as fichas também. Eu não sei se enquanto eu falar você já consegue dirimir essas dúvidas que tem. Do contrário, no momento que eu estiver falando, você vai perguntando, tá bom? Só é levantar a mão aqui e a gente interage. Não precisa deixar para o fim, não. Tá? Porque lá Certo. para o fim a gente já vai entrar no relatório de formação. Pronto, tá ok. Certo? Eu acho que eu vou iniciar, porque a gente, iniciando mais cedo, pode ter esse tempo maior, né, para conversar sobre questões que eu não previ aqui para a aula. Né? A gente tem tempo Professor Gelma, para escolher o que é. Oi. só desejar então uma boa aula para a senhora, para os cursistas, né? Agradecendo todo o seu trabalho, seu empenho, aí, esclarecendo todas as dúvidas dos nossos estudantes do curso de docência e especialização, né? Então agradeço o trabalho de conclusão, realmente vai exigir bastante deles. Eles estão com muitas dúvidas, tenho certeza que vai ser uma aula muito produtiva. Então é isso, desejo uma boa aula também a quem vai assistir a gravação. Já estamos gravando. Então boa noite, estou acompanhando aqui só nos bastidores. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada na aula anterior, no encontro anterior. Lá eu falei bastante, inclusive quando assisti o vídeo me achei até repetitiva. Falei bastante sobre o que a gente vai fazer nesse ponto da disciplina, porque conforme disse lá, a disciplina ela é tripartida, ela é uma disciplina que vai passear pelos períodos para que em cada momento do curso vocês façam uma parte do relatório de formação. Então, lá no início, vocês fizeram o plano de formação, né? No TCC1, que foi a atividade do TCC1. Vou repassar isso aqui, embora também já tenha dito no outro vídeo, tá? Então, qual é o objetivo da disciplina? O objetivo da disciplina é que vocês, ao longo do curso, construam material, conteúdo para o relatório de formação, que é o trabalho de conclusão de curso dessa especialização. Então, lá em TCC1, vocês tinham que elaborar um plano de formação. E aí vocês fizeram lá uma questão problematizadora, traçaram objetivos, falaram de hipóteses, de estratégias, que seria ali o esqueleto do que você vai fazer ao longo do curso. Isso foi o que foi feito lá em TCC1. Em TCC2, a proposta é elaborar um inventário dos estudos já realizados, articulando aquele plano lá que vocês fizeram
com as anotações, com os estudos, com as leituras que vocês vêm fazendo ao longo das disciplinas. Então, você já tem 2 períodos, e o que se espera é que em todas as disciplinas você vai escrevendo um pouco sobre o que é que cada disciplina, como cada disciplina está contribuindo para o seu processo formativo. Por quê? Porque o relatório de formação, ele é justamente uma biografia da sua formação neste curso. É como se você estivesse descrevendo cada passo da sua... Oi? Alguém quer falar? Não? Eu ouvi então estou ouvindo coisa. Então, assim, o relatório de formação proposta dele é que vocês registrem paulatinamente o seu processo formativo. Você vai fazendo isso à medida que vai assistindo às aulas, que vai fazendo leituras, que vai interagindo com o AVA e com as atividades que os professores estão propondo. Então, vai reagindo a esse processo, escrevendo como se fosse um diário mesmo, um diário pessoal, em que nesse diário você vai falar sobre esta formação, sobre este curso, como ele está impactando na sua vida, como ele está impactando no seu processo formativo, na sua profissão, na sua maneira de ver o mundo, de pensar determinadas questões. É como se fosse, de fato, um diário. Então, você registrando isso paulatinamente, você está construindo paulatinamente o seu relatório de formação. Nesse ponto, no ponto de TCC2, o que vocês vão fazer é um inventário. O que é um inventário? Assim como eu disse lá no outro vídeo, quando alguém morre e é alguém que tenha posses, né, que tenha um patrimônio vasto, a família faz um inventário de todos os bens que essa pessoa possui, para a partir daí fazer a partilha com os seus parentes que têm direito para receber aqueles bens. Então, o inventário é um levantamento do que você tem até este momento. O inventário é você saber o quanto você já caminhou, o que é que você tem de concreto até aqui. Então, lá, as fichas de leitura, elas estão direcionadas para você registrar esse inventário, esse material que você tem coletado acerca do seu tema, aquele tema que se traçou lá no plano de formação e que você, ali naquelas fichas, vai preencher, trazendo o que é que você já fez, o que é que você já leu, o que é que você já escreveu, a partir de que autores naquelas fichas. Tá? E aí, no TCC3, quando você for montar o seu relatório de informação, se espera que você já tenha um material contundente aí, né? Você já tem um plano, você já fez um inventário, né? Já fez um levantamento aí de alguns autores, e não se espera também que vocês façam só aquelas fichas de leitura, mas aquelas fichas de leitura é justamente para que vocês aprendam a fazer fichamento de informações. Todas as vezes que, a partir de então, vocês precisarem fazer um resumo do que vocês vêm lendo, para que lá na frente vocês não tenham que voltar e ler tudo de novo, vocês vão registrando o que vocês vão fazendo. Então, quem é o autor? Qual é o nome do livro? Em que ano? Quais são as principais? Qual é o assunto, o argumento principal do autor? E aí você vai elencando essas informações para que lá na frente você possa recorrer a elas sem esquecer de onde você tirou, né? De onde foi que você leu, onde foi que você viu. Então, é essa a intenção das fichas de formação. Só que as fichas de formação, além de uma atividade dessa disciplina, além de um instrumento para você construir o seu relatório de formação, as fichas, elas são uma das atividades dessa disciplina, das atividades pontuadas. E aí você vai precisar desde já, oficialmente,
fazer registros sobre o que você vem lendo, tá? Então, aqui é o propósito do TCC2, registrar as sínteses que você realizou desde o módulo 1. O que é que você vem fazendo, o que é que você vem estudando, o que é que você vem anotando sobre as disciplinas que viu, né, ao longo do primeiro período, do segundo período. Aí você vai articular esses conceitos, esses debates também nessa disciplina, reafirmar a sua questão problematizadora do seu tema, ou, de repente, trocar o seu tema. Esse é o momento de trocar o tema, se você quiser trocar. Resolveu que não quer mais falar sobre aquilo que você tinha registrado lá no seu plano de formação. A hora é agora de você mudar este tema e fazer novas sínteses, novas leituras, tendo esse novo tema como horizonte, né? Então, é isso. Isso eu já falei lá no outro vídeo, não tem nenhuma novidade. E também falei sobre as fichas de leitura. Mas como a Adriele já sinalizou que está com dúvida do preenchimento das fichas, eu vou entrar aqui rapidamente também para falar das fichas. Lá nas fichas, antes de começar a disciplina, eu me encontrei com os tutores, eles disseram da angústia dos estudantes em relação às atividades que estavam sendo pedidas pelos outros professores, que pareciam as mesmas coisas, pareciam pedir sempre que fizesse o mesmo tipo de produção. E aí eu pensei, bom, eu não acho que eu vá pedir a mesma coisa, porque eu vou trabalhar com fichas de leitura. Essas fichas de leitura lá no AVA, elas estão como um formulário do Google. Não tem nenhuma diferença de um formulário do Google. Ela está lá no AVA, com um recurso que é do próprio Moodle, mas é exatamente a mesma configuração de um formulário do Google que você entra, vai preenchendo e avançando, certo? Então, lá tem 3 fichas de leitura. Você deve, então, preencher com 3 títulos de obras que você tenha lido e que são referentes, associadas, alinhadas com a sua questão problema. Então, você não vai encontrar informações lá no Moodle para preencher a ficha. O preenchimento da ficha ela vai se dar a partir das suas leituras, dos autores que você vem lendo, do que você selecionou para embasar, fundamentar o tema que você escolheu para trabalhar. Então, a ficha ela tem 5 partes. A primeira parte não tem problema algum, eu não consigo ver dificuldade em você colocar lá o autor, né, o nome do autor da obra, o ano, o título e a fonte. Então, no primeiro quadradinho que aparece um campo, né, para você colocar essa informação. Aí você coloca essa informação e avança, tá? E aí, no segundo campo, tem resumo. Quais são as ideias principais desse autor que você tem lido acerca do seu problema, né, do problema que você escolheu estudar. Então, faz uma síntese das ideias com as suas palavras, tanto que o campo é pequeno, nem permite que vocês façam grandes inserções, né, de texto. E aí você vai colocar uma síntese das ideias desse autor, né, com relação a essa obra, a partir dessa obra que você escolheu fichar. Preenche e avança. No quadro seguinte, no campo seguinte, você vai encontrar perguntando qual é a ideia principal desse autor, qual é o argumento, quais são as conclusões mais relevantes que ele traz nesse texto. E aí, um conceito. Nesse campo, você nem vai precisar construir uma redação. Você pode fazer uma paráfrase a partir de um texto, do próprio texto do autor, a própria fala do autor. Você faz uma paráfrase, vai mudando uma coisa ou outra do que ele diz e coloca lá no campo. Ou você pode fazer uma citação, ou seja, pegar lá, ipsis literis, um trecho do texto do autor, que seja um trecho
que diga muito a respeito do argumento que ele traz, e você copia e cola lá. Avança. Quando você avança, você cai em outro campo, que é um campo que pede para você falar como esse autor se relaciona com a sua questão problema, ou com a sua hipótese, ou com a sua estratégia. Por que você escolheu esse autor? Porque se você escolheu esse autor e escolheu ler esse texto, é porque ele se relaciona com o seu problema. Então, se ele se relaciona com o seu problema, como é? Como é que ele se relaciona, que ele se alinha ao seu problema? Aí você vai colocar isso também de maneira muito sintetizada nesse campo relação com o plano de formação, que aí vai ser, digamos que você escolheu falar sobre educação especial, educação inclusiva, seja esse o seu tema. E aí você escolheu esse autor porque esse autor fala de algum aspecto em relação à educação inclusiva. E aí você vai e coloca nesse campo o que é que ele traz de informação acerca da educação inclusiva. Você vai preencher nesse ponto aí. Avança. Quando você avança, você chega nesse último campo, que é o campo que pede palavras-chave. Se você fosse resumir em 3 palavras-chave, o assunto, o argumento, o conceito que esse autor traz nesse texto, quais palavras seriam? E aí você coloca 3 palavras-chave desse texto e pronto, está concluída a sua ficha de leitura. Você acabou de fazer um fichamento de um texto que você pode lá na frente precisar consultar, precisar voltar nele, e quando você consegue sintetizar as informações, você consegue lembrar onde foi mesmo que eu vi isso. Eu li sobre isso, eu quero trazer agora aqui para o meu relatório de formação, mas eu já li sobre tanta coisa, eu já vi tantas disciplinas, eu já li tantos textos, onde foi mesmo que eu vi essa informação? Se você faz fichamento de tudo que você lê, você não vai ter problema com identificar de onde você tirou as ideias, né? De onde foi que você viu um determinado conceito, porque você vai ter lá os seus textos fichados. Então, a intenção nessa disciplina é que vocês aprendam a fazer fichamento. Isso no passado era feito com papéis físicos. Você ia na livraria, pegava umas fichas que eram desse tamanho, quadradinhas, colocava o nome do autor, o título da obra, o ano, todas as informações necessárias, inclusive para fazer citação, e colocava ali resumidamente o que é que você tirou, né, capturou desse texto. De maneira que, se você está fazendo, por exemplo, quando a gente está fazendo mestrado, quando a gente está fazendo doutorado, sobretudo doutorado, que são 4 anos, a gente lê um monte de coisas. E quando a gente senta para escrever, às vezes você lembra da leitura, lembra do que viu em algum lugar, que leu a partir de algum autor, mas você já leu tanta coisa que você vai precisar ter fichamentos, informações escritas, resumidas em algum lugar sobre esses textos que você leu, para que depois você retome, volte, e se você quiser citar, se você quiser confrontar ideias de autores diferentes. Por exemplo, você leu um autor que está falando que a educação inclusiva não se resolve apenas com colocar o estudante na sala, que precisa ter o desenvolvimento de técnicas específicas para esse tipo de estudante. Mas aí você lê um outro autor diz que discorda, né? Vem com um argumento diferente, dizendo que acha que a educação inclusiva deve ser orgânica, que os estudantes devem ser, sim, colocados na sala e ter as mesmas experiências que um estudante não especial, que eles vão aprendendo com o contato, né? com os outros, com o professor, que eles não devem ter um tratamento específico. Então, você tem 2 autores aí tratando do mesmo assunto, mas discordando em uma determinada metodologia, um determinado aspecto. Aí você lê um, depois você lê outro, e aí você para e pensa, poxa, peraí, eu já li um autor que disse diferente, né? E eu vou agora confrontar esses 2 autores no meu relatório. De acordo com fulano,
a educação inclusiva deve ser feita dessa forma. Porém, há autores que discordam dessa perspectiva e que acham que a educação inclusiva deve ser feita de determinada forma. Ou seja, você enriquece o seu texto, porque sobre o mesmo tema você está trazendo vários autores conversando com aquilo, né? Conversando com aquela temática. Como é que você consegue fazer isso? Você consegue fazer de vez lá no final do curso, quando você tiver para entregar o relatório, né? Lá lá em TCC 3, quando você vai precisar ter de 20 a 30 páginas escritas, é nesse momento que você vai começar a ler tudo. Não é a proposta. Então, a proposta é que você venha fazendo isso ao longo do curso. Então, para que vocês não percam essas informações, a gente está construindo agora em TCC 2 este inventário. E a partir desse inventário, você aprendendo a fazer com essas fichas de leitura, você vai construindo esse montante de informações de maneira organizada. Então, as fichas de leitura é um instrumento avaliativo de TCC2, você vai precisar fazer 3, mas é também uma estratégia para que eu, nesta disciplina, estou tentando ensinar para vocês, para que vocês façam o tempo todo, ao longo do curso, todas as vezes que lerem um novo texto. Então, vou ler um novo texto, vou ler e depois guarda na memória o que leu, joga o texto lá, o livro, o artigo lá. Não. Faça um fichamento do que você leu. Faça um quadro sintético. Óbvio que não precisa ser, não vai ser no AVA, até porque a gente não vai estar fazendo nessa disciplina, mas abre uma página lá do Word e coloca título, fulano, ano, nananã, resumo, nananã. A ideia principal foi isso. A relação com o plano de formação foi isso. E as palavras-chave, ponto. Guarda lá esse arquivo seu cheio de fichamentos de várias leituras, que ao final lá, quando você estiver fazendo seu relatório de formação, você não vai sofrer com a parte de teoria, com a parte de revisão bibliográfica, que você vai ter já ali várias fichas, né, com várias informações de vários textos que você vem lendo ao longo do curso. Então, me diga, Adriele, se eu elucidei aí as dúvidas que você tinha sobre a ficha. Então, professora, sim, agora eu consegui ter um panorama, né, de como que vai fazer. Deixa eu ver só se eu entendi, no caso. Cada uma daquelas fichas é um autor, uma obra. É isso mesmo? Isso, exatamente. Você vai ler 3. Quer dizer, eu quero 3, né? Mas, assim, é para que você, a partir de agora, use, inclusive, o conhecimento de fazer fichas com outros textos depois dessa disciplina, né, inclusive. Sim, tá, excelente, porque eu tenho sobre o meu tema, no caso, eu tenho um arsenal de referências que eu já coletei. Então, eu vou produzir a ficha delas. As 3 eu entrego, né? E os demais eu vou guardar para mim, fazer o TCC. Isso, show, é isso aí, Adriana. A minha dúvida era com relação, porque eu estava falando com Josi, que era a tutora. Eu queria fazer uma pesquisa de campo. Porém, eu já vi que é um pouco inviável por conta do tempo, né? E por conta de outras demandas também. Aí eu já mudei o meu... Como que chama, meu Deus? O meu plano de formação. Eu já adaptei para não fazer, para fazer uma revisão bibliográfica mesmo. Pronto. A hora é agora, né? Para quem tem a intenção de mudar o tema por conta da viabilidade mesmo, percebeu que não vai dar tempo, percebeu que vai ter problemas com o comitê de ética, porque, gente, a intenção é que vocês falem de si, tá? O relatório de formação não é para ir a campo, não é para se envolver com outras pessoas, não é para fazer entrevista, porque todas essas técnicas, elas exigem a passagem, a aprovação do comitê de ética. Toda e qualquer pesquisa que envolva seres humanos
coletar dados a partir de seres humanos, elas devem passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, mais conhecido como CEP, né? Comitê de Ética em Pesquisa. Você submete o projeto e aí pede um monte de documentação, autorização de todas as pessoas que participaram da pesquisa, tem um TCLL, TCL, que todos têm que assinar o termo de concessão livre, né? Todas as pessoas que participaram têm que assinar. Se você for fazer observação e a sala for de pessoas menores de idade, tem que ter autorização dos pais para que você assista essas aulas. Então, não dá, em absoluto, não dá para vocês fazerem isso nesse curso, tá? Quando se faz esse tipo de pesquisa em mestrado, às vezes a pessoa termina as disciplinas do mestrado e o CEP ainda não entregou a autorização da pesquisa, né? Que demora mesmo e é muito rígido, né? Tem muitos documentos para entregar. Se for numa escola, o diretor da escola tem que assinar. Se for na aula de um professor específico, esse professor tem que assinar. Se for com menores de idade, como eu disse, todos os pais têm que assinar. Então, tem muitas camadas as pesquisas que envolvem pessoas, né? Por questões éticas mesmo, deve ser dessa forma. Então, por conta disso, estrategicamente, eu vi que você levantou a mão, já te passo a fala. Estrategicamente, esse PPC de vocês foi pensado para que, no trabalho final, fosse feito um relatório de formação. E esse relatório de formação tem a ver com você mesmo, né? Você e a sua trajetória, o seu aprendizado ao longo desse curso. Isso vai envolver leituras, isso vai envolver revisão bibliográfica, isso vai envolver você fazer relações com teorias e conceitos, mas tudo para fortalecer o seu argumento ao longo do texto de que você está avançando, que você está evoluindo profissionalmente, que você está passando a prestar atenção em determinadas coisas, como se fosse um diário mesmo. Você falando do quanto você está evoluindo a partir de cada leitura, cada disciplina, cada professor, cada encontro presencial, cada conversa com os tutores, cada interação com os colegas, tudo isso vai para o seu plano de formação, né? Melhor, seu relatório de formação. Então, não cabe mesmo ir a campo. E uma pode falar, por favor. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Parabéns pela aula mais uma vez. É isso. Desde a disciplina anterior, eu sou engenheira civil, né? Então, eu me identifiquei muito com um das temáticas que foi propostas e pensar em falar sobre acessibilidade. Inclusive, foi antes até da disciplina Práticas Educativas Inclusivas, que me identifiquei um bocado, foi uma das disciplinas que mais me identifiquei com o que eu já tinha pensado em fazer, né? Só que aí, na época, eu fiz meu plano de formação, inclusive falei com o professor Máximo em aula, né, em aula síncrona, sobre a minha ideia, que era falar sobre acessibilidade arquitetônica, né? Porque como eu sou engenheiro, eu já trabalhei muito com isso, inclusive em prédios públicos, em prédios educacionais, tenho esse know-how de alguns projetos, inclusive do MEC, que eu acompanhei, que eu utilizei para estar fazendo a acessibilidade dos prédios, entendeu? Cumprindo os requisitos. E eu queria citar isso no meu plano, mas assim, não tem como eu falar se é uma coisa estática, né, do prédio, sem pegar um local como referência, né? Então, assim, no meu plano eu citei o polo, nosso polo, que é o Polo Lanos Freitas. Hoje eu já sei que por questões, como você está falando, e inclusive a tutora já tinha falado comigo, o professor coordenador Alexandre também já tinha conversado comigo, que não seria, né, possível pela questão da comissão, eu não poderia fazer as entrevistas necessárias, as visitas, porque eu criei toda uma estratégia, entendeu, Joelma? Eu mostrei como eu faria a metodologia, seria a visita, a entrevista com o diretor, relatório, visita de campo nas uniões. Hoje mesmo eu fui no IFBA lá, no evento, e ainda fiquei olhando para ele, eu falei, não é possível que eu não vou conseguir fazer, não vou poder fazer, né? Leva para o mestrado. E aí, Joelma, eu estou muito assim, que queria muito fazer isso. Eu estive hoje lá na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Tecnologia.
Foi. E assim, porque olhando, eu até conversei com o gestor do campus e tudo, ele, assim, o pessoal acolhe a ideia porque vê que a intenção é positiva. E o campus realmente precisa de adaptações na acessibilidade que existe. Mas não tem como, tempo da disciplina, uma questão realmente de organização, que essa questão da ética que você falou aí, que não teria como eu fazer, por questões realmente que ia atrapalhar todo o meu processo, porque eu ia precisar de autorizações de um monte de gente e tudo. Mas assim, como é que eu consigo, Joelma, não mudar tanto meu tema, já que eu não posso fazer pesquisa de campo, não posso fazer entrevista, como é que eu consigo falar de acessibilidade sem escolher um local, sem ter que dizer como é que eu... Porque, assim, para encaixar na minha profissão, como eu não tenho tanta vivência de sala de aula, como você sabe que o curso é curso para bacharéis, que alguns não têm muita vivência de sala de aula. Então, assim, a gente está adaptando nosso dom, nossa característica de bacharel, de engenheiro, para se preparar para ser docente. Então, a gente quer trazer essa experiência da engenharia para a sala de aula. Então, o que eu tenho é minha experiência prática de engenheiro. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu coloco isso no relatório de formação, sendo que eu não posso... eu queria usar a acessibilidade arquitetônica, entendeu? Essa temática. Como é que eu ajusto agora meu tema? Você não consegue falar sobre o assunto, sobre as dificuldades que isso traz à vida do estudante, fazendo levantamentos, pesquisas de estatísticas, de estudantes que carecem desse tipo de acessibilidade, da acessibilidade, e que, por conta da falta de acessibilidade, podem ser impedidos de estudar, podem ser impedidos de frequentar uma escola regular, e você vai problematizando, de repente, as escolas de modo geral, não tenham isso, que não tenham acessibilidade, e que tipo de problema isso gera para a vida de estudantes, e que tipo de benefícios uma escola com acessibilidade teria. E aí você vai conversando, né, sobre isso, e falando também, trazendo aí a sua formação, o que é que você aprendeu sobre isso. E, óbvio, tem que ter relação com as que você está vendo no curso. Então, é importante que vocês façam um plano de formação lá no início, justamente para vocês começarem a ter olhar clínico nas aulas e ficar assistindo às aulas sempre pensando o que é que eu cato dessa disciplina, o que é que eu consigo catar, o que é que eu consigo, de que maneira nesta disciplina eu consigo algum argumento, algum conceito, alguma questão para alinhar ao meu tema, né? A proposta é essa. Inclusive, lá na outra aula eu falei sobre isso, vou ver essa metáfora de novo. Quando a gente passa a prestar atenção em algo de maneira específica, as informações vão saltando assim na frente da gente. Exemplo, você comprou um carro, você nunca prestou atenção em carro, nunca prestou atenção em marca. De repente você compra um carro vermelho de uma determinada marca. Daí em diante, você vai andando pela rua, de repente parece que todo mundo tem um carro igual, né? Passa um carro vermelho da mesma marca, você estaciona num lugar, tem um carro vermelho da mesma marca, você vai ao supermercado, tem um carro vermelho da mesma marca, e aí você começa a pensar, poxa, como é que pode? Eu nunca vi esse carro em lugar nenhum, e agora eu estou vendo esse carro em todo canto. Não é que ele não estivesse em lugar nenhum, é que você não prestava atenção. Isso não fazia sentido para você, algum. Né? No meu caso, eu gosto muito da metáfora de quando eu estava grávida. Eu raramente via mulheres grávidas, porque eu não prestava atenção nas mulheres grávidas. Depois que eu fiquei grávida, parece que em todo lugar que eu ia tinha um monte de mulheres grávidas. E aí eu pensava, não é possível todo mundo engravidou junto? Não é, porque a gravidez passou a ser um elemento que chamava a minha atenção. Então, o seu cérebro, justamente o nosso cérebro, por conta para poder guardar a nossa sanidade mental, ele não deixa, né? Ele não permite que a gente fique ligado em absolutamente tudo, em todos os assuntos. O cérebro vai selecionando o que faz sentido para a gente, o que é importante para a gente. Então, quando você começa a assistir às aulas de maneira clínica, como é de maneira clínica? Eu não estou assistindo a aulas técnicas, esqueci as disciplinas, vocês tiveram esse período, mas eu não estou assistindo
as aulas de determinada disciplina só por assistir, porque eu tenho que ter uma presença ou porque eu tenho que fazer uma atividade. Eu estou assistindo as aulas dessa disciplina porque eu quero catar aqui o que é que essa disciplina pode trazer para o meu tema. Então, tudo que a professora falar, ou o professor falar, e que explicar, e metáforas que ele trouxerem, eu estou aqui prestando atenção. De repente, o professor falou uma coisa que você vai e pensa assim, isso aqui tem tudo a ver com o que eu quero dizer. Tá? Isso aí que ele falou tem a ver com o que eu estou pensando. Vá lá e anota, vá lá e já faz ali uma relação com o seu tema. Então, a proposta das pessoas que pensaram esse curso foi justamente essa. Ó, lá no início, logo, faz o povo fazer um plano de formação e escolher um tema para pensar, porque eles não vão assistir às aulas sem objetivo, não vão assistir para cumprir atividades, vão assistir a aula com o olhar clínico para ficar observando o que é que aquela aula tem a ver com o meu tema. Aí você pode assistir uma aula que não apareça nada, uma segunda que não apareça nada, mas aí vai ter outra que aparece um monte de coisas. E você vai anotando, poxa, isso aqui é massa, eu vou colocar no meu plano de formação, ou no meu relatório de formação, que essa disciplina me fez abrir os olhos para isso, para isso, para aquilo, e vai ali dialogando com o curso e com o seu tema. É essa a proposta, entende? Então, é por isso que eu acho muito bacana vocês fazerem a escolha do tema logo no início, porque à medida que você vai vendo as disciplinas, você começa a ter esse olhar de investigativo mesmo, assim, ficar assim, tá, o que é que essa aula vai me dizer, o que é que essa disciplina com esse tema tem para me dar dentro da minha questão problematizadora, para a minha questão problematizadora. Então, é basicamente isso. Lorena pergunta se terá encontro presencial. Não vai ter. Vai ter uma avaliação que ela vai ser via videoconferência. Tá bom, Lorena? Ela eu espero que tenha elucidado, Wilma. Assim, Oi, é o que eu posso dizer. Você conseguiu tirar minhas dúvidas, eu já estou repensando o tema de uma forma mais genérica, mais conceitual, de acordo com cada regra da acessibilidade. Eu vou falar de uma forma os pontos positivos e os pontos negativos de não ter acessibilidade, entendeu? Mas assim, esse é exatamente o que eu queria perguntar sobre essa atividade aí, quadro comparativo. Como é que a gente vai apresentar? Deixa eu falar dela agora. Virtualmente, como é que eu estou? Porque a ficha eu já entendi, né? A sua outra aula foi excelente. Maravilha, eu vou falar dela agora. Então tá bom. Tá, obrigada. Nada, imagina. O quadro comparativo, ele dá continuidade às fichas de leitura, mas ele expande, né? A gente precisa aqui mais de um exercício intelectual que vai à frente. Esse quadro é o que vocês vão apresentar por videoconferência no dia 25, acho que já acho que no sábado que vem. Tá? O que é que consta nesse quadro comparativo? Isso aqui é um modelo que eu coloquei lá no Moodle, também lá no ar. E deixa eu suspender mais aqui um pouquinho, por favor. Só uma perguntinha. A gente vai projetar o nosso quadro para apresentar? Como é que vai ser virtualmente? Isso, exatamente. Tá. Então, é isso aqui, ó. Você coloca seu nome, o seu tema e vai colocar lá algumas das informações, inclusive, que constam na própria ficha. Autor 1, ano e título, autor 2, ano e título, e autor 3, ano e título. Lá na primeira linha, que é a linha que identifica as obras que você vai relacionar. Aí, qual o problema, o tema, o autor investiga? Então, o que é que cada autor está investigando? Tudo bem que a gente imagina que todos três façam relação com o seu tema de pesquisa, mas que aspecto ele está tratando com cada texto, né? Se coloca aqui, autor 1, autor 2, autor 3, o que é que cada um está fazendo, né? Como se relaciona com a minha questão problema,
E isso, inclusive, consta na ficha. Você já vai ter feito lá. Então é só copiar e colar. Você tem um campo lá na ficha que pergunta justamente isso. Como esse autor, esse texto, se relaciona com o seu problema. Você vai colocar aqui no seu quadro como o autor 1 se relaciona, o autor 2 e o autor 3. O que há de novo, né, no quadro, que lá na ficha não tem, são essas duas últimas linhas. Nas duas últimas linhas, você tem o que os autores têm em comum. Aí não é mais sobre você estar falando, né, dos autores individualmente. Nesse momento, você vai fazer o confronto dos autores. Você vai precisar fazer uma associação dessas leituras e identificar o que é que os autores falam que é semelhante, tá? Então, ó, eu percebi que o autor 1 fala sobre o tema e traz esse aspecto, essa ideia sobre o tema. E o autor 2 também traz essa ideia, ou o autor 1 ou o autor 3. Ou o que é que os três trazem em comum? Ah, Java, mas eu não achei uma relação entre os três. Mas você achou entre dois, né? 1 e o 3, ou o 2 e o 3, ou o 1 e o 2. Coloca aí o que é que eles têm em comum, o que é que eles trazem de informação que se assemelha. E aí você coloca nesse campo aí. E em que ponto, em que aspecto esses autores divergem. Embora eles estejam falando sobre a mesma coisa, embora eles tragam um argumento sobre o mesmo assunto, tem um ponto aqui que eles falam diferente, que eles trazem informações que destoam. Então, é nesse ponto que você vai trazer o aspecto sobre o qual os autores divergem, né? Trazem uma ideia, uma metodologia, uma técnica diferente. E aí você vai colocar nesse ponto aí. Óbvio que aqui, né, tá pequeno, né? Pode ser que você precise de um espaço maior nesse campo, nessas duas linhas. E aí pode ser que o seu quadro ele fique em 3 slides até. De repente você vai colocar no primeiro slide somente essas 2 primeiras linhas, qual o problema e como se relaciona, e de repente você pode trazer um slide com os outros 2 campos, né? Com esses 2 campos aqui, o que eles têm em comum e que eles divergem. Ah, não consegui, achei que ficou muito pequeno para eu trazer dessa forma. Então, você usa 3 slides no máximo. Por favor, não encham de informação, que a proposta dessa disciplina é que vocês aprendam a sintetizar. Então, faz da seguinte forma: coloca o primeiro slide com as 2 primeiras linhas, um segundo slide com o que é que os autores têm em comum, no segundo, e no terceiro, em que eles divergem, de repente. Então, aí você fez sua apresentação em 3 slides lá no dia. Embora eu acho que ainda tenha que ser em menos. Usar aí no máximo 2, tá? O primeiro slide com essas 2 primeiras linhas, o segundo slide com as outras 2 linhas. Pronto, deu conta de apresentar seu quadro comparativo. E se você for fazer alteração do seu plano de formação, você deve projetar em um terceiro ou quarto slide o que foi que você mudou, também de maneira muito sintetizada. Olha, o meu plano de formação, anteriormente, eu tinha X ideia. Nesse momento, eu mudei o objetivo. O objetivo era esse, e agora o objetivo é esse. Você vai projetar lá para a turma ver o ponto específico que você mudou do seu plano. Aí eu mudei a questão problema. Gente, eu mudei a questão problema. A questão problema era essa, conforme vocês viram lá no dia da minha apresentação, lá no plano.
Agora, a minha questão, o problema é essa, foi mudada. O meu objetivo era esse, agora é esse. Então, é também um ponto que você vai apresentar, se você tiver mudado, a alteração que você fez no seu plano de formação. Isso vale um ponto, né? O quadro vale 5 pontos, 5 mudou, porque a gente tirou uma das fichas. Eram 4 fichas valendo 4, agora elas estão valendo, agora tem 13, por cada uma vale 1. Eu acho que eu vou aumentar o valor do quadro comparativo, vou aumentar para 6, a alteração do plano fica com 1 ponto, formando 7, e 3 das fichas de leitura forma 10. Então, é basicamente isso. As 2 primeiras linhas não tem novidade, vocês vão copiar e colar da ficha. As 2 últimas linhas é que vai precisar de um exercício intelectual de comparar os autores. Tá bom? Dúvida sobre isso? Sim, não. Não, né? Tá todo mundo caladinho? Acho que não, né? Não, professor. Não deu para entender. Maravilha. Então vamos avançar. Vamos avançar, sabe? Ô, Joelma, quem vai projetar? Oi. É isso, a gente vai passar a produção do slide para quem está administrando a reunião projetar, ou todo mundo? Sim, eu acho que para fins técnicos, essa parte técnica, eu não pensei. Se todo mundo já manda para o tutor, o slide ele vai passando, ou se ele compartilha a capacidade de passar aqui, a gente pode fazer isso. A gente pode compartilhar como é que eu falo? O domínio da ferramenta de exibir aqui. Você pode. Exatamente, a minha dúvida é essa. Minha dúvida é essa, porque às vezes é um problema. Eu acho assim, pela aula que a gente vê, quando a gente vai fazer a aula presencial, as apresentações, a gente faz as apresentações, já coloca no grupo e pela ordem de apresentação dos slides que a gente coloca no grupo, é que as pessoas vão se apresentando e um colega vai ajudando o outro a passar o slide ali, porque é na projeção do coisa. Mas aqui, virtualmente, eu acho que era melhor concentrar uma pessoa, não sei se vai ter isso. E aí a pessoa ir recebendo esse slide, porque pode dar, porque é questão de internet, pode dar um problema, entendeu? E alguém não conseguir. Ainda mais que tem um tempo limite. Eu estava pensando nisso mais cedo. Tem um tempo, né, de você... Se todo mundo for tentar compartilhar o seu, pode ser que dê um... Você não acha, não? Eu não sei. Aí, essa parte mais técnica, eu acho que vocês podem conversar com o tutor de que maneira mais segura até, né, para fazer. De repente pode ser assim mesmo, todo mundo envia para ele ou para ela, e aí ele ou ela faz a projeção. E aí vocês vão fazendo a explanação. Eu não pensei nisso, mas eu sei que tem essa possibilidade, viu, de o administrador da sala passar o domínio, né, do slide para qualquer pessoa que estiver na sala. Eu sei que dá para fazer isso. Mas pode ser que assim não seja interessante, aí vocês pensam, ajustam com os tutores como é que é melhor fazer. Tá bom? Eu vou avançar aqui, que tem um monte de coisa bacana para falar, e depois de hoje, vocês só tem TCC 3, viu? E em TCC 3 já é para botar a mão na massa, vocês já vão estar lá com o orientador que vai querer chegar e saber já o que é que vocês têm pronto. Porque o orientador, ele vai orientar 5 pessoas, cada orientador orienta 5 pessoas, então ele vai ter sim que vai acompanhar com certeza o trabalho de vocês com cuidado, mas vai estar acompanhando outros 4, né? Então, uma das coisas que eu acredito que o orientador vai fazer em primeira instância é perguntar o que é que você tem pronto, né? O que é que você já tem. Porque o orientador ele quer olhar o que você tem para a partir do que você tem e dizer o que é que pode melhorar, onde é que enxerta, o que é que tira, tá? Mas é preciso que você apresente alguma coisa. Parece muito assim com
como quando os estudantes perguntam assim, né? Quando a gente está dando uma aula, e aí lá no meio da aula, quando você já falou um monte de coisa, o estudante fala assim, eu tenho uma dúvida. E aí você pergunta qual é a dúvida. Não entendi nada. Entende? Eu não consigo ajudar quem diz eu não entendi nada. É muito importante que a gente tenha ideia do que você traz, do que você já tem pronto, para, em cima do que você tem pronto, a gente ajudar de maneira mais específica. Então, quando o orientador vier falar com vocês, ele vai dizer isso, né? E aí, cadê? O que é que você tem pronto de texto aí já pronto para eu olhar? Para eu dizer, isso aqui tá bom, isso aqui você enche mais, traga mais 2 autores aqui, aqui você tira isso, ficou redundante, aqui você tá ótimo, dê mais exemplos, aqui traga mais argumentação, aqui fale mais sobre isso, mas ele vai poder fazer isso em cima do que você tem. Se você chegar sem nada, né, e dizer, não tenho nada, né? Eu tenho um plano de formação aqui que eu mal desenvolvi, eu tenho 3 sínteses que eu fiz em TCC2, eu tenho um quadro comparativo que é super sintetizado também que eu fiz em TCC2. Ele ou ela vai dizer, tá, mas aí agora você quer que eu te oriente em cima de quê? Entende? Então, esse relatório precisa ser construído paulatinamente, para quando você chegar lá na frente e terem definido seu orientador, sua orientadora, você dizer, olha aqui, ó, meu orientador ou minha orientadora, eu tenho isso aqui. Eu tenho aqui, sei lá, 8 páginas. Eu tenho 10 páginas. E aí, me ajude aqui a desenvolver isso. Como é que eu melhoro isso? Mas imagina se chegar lá na frente e não ter nada. Só as atividades das disciplinas que você fez. É pouco, né? Não tem nem tempo lá na frente para isso. Então, vamos ter um olhar para o plano de para o relatório de formação. Geise, você quer perguntar? Geise? Jesse. Boa noite, Pro. Tudo bem? Tudo bem. Queria parabenizar a senhora, em primeiro lugar, pela aula. Desde a aula passada que eu quis falar, a senhora é bastante carismática e muito competente. Muito obrigada. A aula aqui, ó, vou borrar a maquiagem. Obrigada, minha queridona, de verdade. Mas eu não entendi nada. Tô brincando. Tô brincando, Pro. Mas eu tenho 2 perguntas a fazer. Eu entrei atrasada e estou com um problema também aqui na rede. Aí, de vez em quando, eu não consigo escutar ninguém. Aí, uma fez uma colocação e eu quis entender, mas eu não consegui entender porque ficou tudo mudo aqui. Mas a pergunta é, uma das... Todos os temas têm que passar pelo processo da ética? Temas não. Os temas não. Depende do que você previu para pesquisar. O que eu falei que precisava passar pelo comitê de ética era se você quisesse fazer observação, visitação nos lugares, falar com pessoas, entrevistar pessoas. Então, todo e qualquer projeto que preveja a interação com pessoas, com seres humanos, você precisa passar pelo comitê de ética. Eu entendi. Até aí eu entendi, mas eu pensei que era obrigado a passar por tudo isso. Não é. Pelo contrário. A gente não quer que vocês façam nenhum projeto, nenhum trabalho que tenha essa intenção de ir a campo. Porque vocês, isso é por questões práticas. Não dá tempo. Não dá para fazer. Tá? Então, lá eu dou essas mesmas disciplinas, TCC1 e TCC2, no curso de gestão também. E no curso de gestão, um monte de gente ficou pensando que podia fazer essas pesquisas, que foi, assim, uma orientação de primeira aula. Não dá, gente. Não façam nenhuma... não objetivem isso, porque não dá tempo. Além de não dar tempo, às vezes o CEP ele é tão rigoroso
que reprova a pesquisa e diz que você não pode fazer. Então, para evitar tudo isso, não faz. Não faz e foca no seu processo. Eu acho que é uma parte que talvez a partir de agora a gente elucide mais. O relatório de formação é um assunto, você vai sim escolher um assunto sobre o qual falar, mas você vai conversando com o assunto e falando do quanto você está aprendendo, do que você está aprendendo desse assunto ao longo do curso. Pronto, foi esclarecedor. Não é para ir para lugar nenhum, não é para conversar com ninguém, não é para entrevistar ninguém. É eu. Por exemplo, eu me interesso por questões étnico-raciais. Eu sou coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Campus Simões Filho, né, daqui. Há muitos anos, estou no IFBA há 18 anos. Então, assim, eu sou professora oficialmente de língua inglesa, sou professora de inglês, mas o meu mestrado e o meu doutorado foi sobre como ensinar inglês a partir da perspectiva dos países africanos falantes de língua inglesa, né, do continente africano. Então, eu me interesso por raça, eu me interesso por etnia, eu trabalho nas bancas de heteroidentificação, eu trabalho com cotista, com os estudantes pretos e pardos, então eu tenho esse interesse especial sobre o debate racial, sobre negritude. Então, vamos lá que eu tivesse, num curso desse, tivesse decidido que eu ia trabalhar com raça, ia entender como é que as aulas de inglês, né, que é sobre a minha formação, como é que as aulas de inglês elas podem ser etnicamente engajadas, como é que as aulas de inglês podem ser afrocentradas, e eu quero falar sobre isso. E aí eu assisto a primeira disciplina e vejo lá o que é que o professor está falando sobre o assunto, e aí eu, poxa, isso aqui dialoga com tal ideia minha. Aí eu coloco, aprendi hoje na aula de não sei o quê, que eu posso fazer tal reflexão acerca do meu tema. Essa aula me trouxe a ideia de que eu posso avançar na leitura de Y, X, Z autores. Esses autores podem trazer informações sobre tal aspecto racial que eu estou interessada em desenvolver. E é como se fosse um diário mesmo, um diário formativo que você vai brincando de falar de si, falar da profissão, falar do seu interesse e falar do tema. E vai ali criando esse texto, que é um texto, é um memorial formativo, tá? Então, esse texto lá no fim, o relatório de formação, ele deve ter um título, um resumo, isso é comum, né, em artigos, como se fosse um artigo. O sumário, vai ter um sumário que você vai dizer os tópicos, como você dividiu esse relatório. Sei lá, pode colocar assim no sumário, primeiras impressões, ou inseguranças antes do curso, disciplinas que marcaram, disciplinas que trouxeram conteúdos muito difíceis, né? Porque você vai falar também dos desafios. Em disciplina tal eu não consegui entender nada, né? Essa disciplina foi muito boa porque eu tive contato com tais e tais assuntos. Por outro lado, esses assuntos não trouxeram eu não pude fazer nenhuma relação muito próxima, né, com o meu tema, mas foi importante eu fazê-las porque eu aprendi sobre isso, sobre isso, sobre isso. Então você vai brincando de conversar com as disciplinas, com o curso e com as disciplinas do curso e com o tema, né, quais são as suas reflexões a partir desses acessos, né? E aí você vai ter a introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso aqui não é restrito a mim não, viu, gente? Essa estrutura, ela tá lá no TPC de vocês. Coloca lá, TCC 3, tem lá a estrutura do relatório de formação. E aí, então, já avancei aqui. Esse relatório de formação, então, é como se fosse um memorial, gente, um memorial formativo.
que você vai refletir sobre a problemática que você escolheu, né? À luz dos estudos que você vem realizando no curso, no módulo 1, no módulo 2, e tomando consciência da sua experiência enquanto narrador. Olha só, você vai estar narrando o que você vem aprendendo. E que esse narrador que vivencia uma experiência de reflexão sobre si mesmo. Então, é basicamente, repito, um diário. É como se fosse lá a academia. Quando você faz a academia, começa, você quer fazer os registros da evolução do seu corpo, do ponto de vista estético, claro, né? Da aparência. Você vai e tira uma foto do primeiro dia. Depois, com um mês, você tira uma foto novamente. Nessas fotos, você já vai vendo uma evolução. Depois de 6 meses, você tira uma outra foto. Você já vê também mais evolução do seu corpo. Com 1 ano, o seu corpo também já está completamente transformado. Então, essas fotos, elas estão traçando a evolução do seu corpo, né? Como é que o seu corpo está sendo transformado pelos exercícios, né? Os exercícios lá, trabalhando com musculatura e tudo mais. Então, o memorial formativo é isso, né? É uma metáfora, não sei se muito boa, mas foi o que me veio aqui agora. É como se você estivesse descrevendo o quanto você está evoluindo à medida que vai fazendo as disciplinas do curso, à medida que você vai lendo autores sugeridos pelos professores, que você vai fazendo as atividades do AVA, que você vai fazendo apresentações e também vendo as apresentações dos colegas. Então, olha só como eu comecei esse curso. Eu estava dessa forma, eu pensava dessa forma, agora eu estou pensando desta forma. E aí, à medida que vai passando e você vai tendo acesso a mais informações no curso e fora dele, por conta das sugestões dos professores, você vai crescendo do ponto de vista intelectual, crescendo do ponto de vista técnico e profissional do que você escolheu para fazer nesse curso, que é tornar-se docente. Tá? Então, agora, eu não era docente, eu começo como bacharel. Então, eu começo zerado lá, ou zerada. Mas nessa disciplina eu já comecei a ter um olhar mais para o ensino. Eu já penso em algumas estratégias para a sala de aula. Eu já estou começando a olhar a educação de uma outra forma. E aí vai no texto narrando quanto você está evoluindo, quanto você está crescendo dentro do curso. Entenderam? Então, o memorial é um texto no qual os acontecimentos, dúvidas, inquietações, tudo, não é para falar só coisa boa. Essa disciplina foi muito difícil, eu fiz as avaliações e não tive uma nota interessante, mas eu acredito que tenha sido por conta disso, disso e disso. Vai dizendo de tudo o que está acontecendo. E que as dificuldades, obviamente, também compõem o seu processo formativo. Então, o memorial traz dúvidas, inquietações, sínteses e reflexões, que são narrados na primeira pessoa. Você está falando eu mesmo. Com base nas memórias, nas escolhas do autor, que é você, registrando a própria experiência profissional. Aí. Você vai estar registrando, como eu disse, o que você está aprendendo. Né? E aí, os elementos centrais desse memorial é a questão norteadora, aquele assunto sobre o qual você escolheu falar, a trajetória profissional de sua profissional e formação ao longo do curso, e também suas escolhas teóricas, né? Quem são os autores que você vai trazer para fundamentar o que você vem analisando de um ponto de vista mais específico, né? No curso, que é aquele tema que você escolheu lá atrás. Aí, eu coloquei umas coisas aqui que eu acho que pode ajudar, umas perguntas que você pode se fazer.
professor Alexandre, ele está gravando isso aqui, eu acho. Então, vocês podem voltar a esse vídeo quando estiverem escrevendo a introdução, que é uma parte prevista do seu relatório. Olha aqui algumas perguntas que você pode fazer a você mesmo, você mesma, para construir essa introdução. Qual é a sua expectativa ao entrar neste curso de especialização? Antes, vai escrevendo sobre isso, né? Isso deve constar na sua introdução. Quais eram as suas principais dificuldades, dúvidas ou inseguranças acadêmicas, profissionais no início? Então, você vai dizendo lá quais são as suas expectativas, né? Eu tinha aqui inseguranças. Quando eu me matriculei, eu pensei em me tornar docente, porque eu já trago como experiência uma formação em arquitetura, mas eu quero me tornar docente, e aí eu fiz esse curso, eu tinha tais e tais expectativas, porque eu gostaria de atuar em XYZ campo, e vai falando, né, do que você pensava antes de entrar. Que competências você já trazia, né? Em que você já trabalhava? Qual era a sua formação anterior? Tudo isso está lá na sua introdução, contando da sua vida. Óbvio, você não vai contar com quem casou, quantos filhos tem, onde mora, quem é seu vizinho, nada disso. São informações relacionadas à sua formação acadêmica e à sua formação profissional. Algumas experiências pessoais podem entrar no texto, mas apenas se elas agregarem informações importantes sobre a sua vida profissional, né, que possam ser relacionadas com sua vida profissional ou acadêmica. Por exemplo, em tal ano, eu terminei a faculdade de História. História não, porque se fosse História, você já seria um licenciado. Mas, enfim, não me ocorre nenhum curso agora. Mas eu interrompi o meu curso porque eu engravidei. E aí você vai contando dessa interrupção. Entrou aí um aspecto pessoal? Entrou. Mas entrou explicando uma fase da sua vida em que você teve que interromper os seus estudos. Eu tranquei os meus estudos, que eu engravidei, retornando um ano depois, um ano e meio depois, e recomeçando a partir dali, e vai continuando o seu texto. Então, você veio com um elemento pessoal, mas foi para explicar algo que aconteceu durante a sua formação. Então, essas aqui são algumas perguntas que vocês podem fazer para constar na introdução. Aí você entra, depois de falar um pouco do antes, você vai falar da chegada no curso. Por que você escolheu essa problemática, né? Esse tema? Na disciplina TCC1, no primeiro período, me foi solicitado a fazer uma escolha de um tema que permeasse, que atravessasse os meus textos e que tivesse relação com o meu interesse ao longo do curso. E eu decidi escrever sobre acessibilidade. E aí você vai falando do porquê que você escolheu a acessibilidade. Como essa questão se relaciona com fatos que marcaram a minha vida, olha aí, pessoal, intelectual, profissional, e você explica por que você escolheu esse tema. Vai dizendo que é por conta de uma formação anterior, ou que você tinha curiosidade antes, mas nunca teve chance de estudar a fundo, e que viu nesse curso a oportunidade de você se aprofundar nesse tema, tá? Porque é um tema de seu interesse. Por exemplo, eu que me interesso por raça, diria, eu escolhi trabalhar com as questões étnico-raciais no ensino de línguas, porque quando criança
Eu não tive nenhum professor ou professora no ensino médio ou fundamental que desse atenção a esses assuntos ou que relacionasse esses assuntos às suas disciplinas específicas. Diante dessa carência, e dessa ausência que me acompanhou ao longo da vida, eu decidi que neste curso eu prestaria atenção, né, maior, né, a este problema e escreveria sobre isso, me aprofundaria nesse assunto para que outras crianças, outros adolescentes não tenham, né, não passem pelo que eu passei, ou não vivam essas ausências, as ausências que eu tive na minha formação. Então, você está aí relacionando a escolha do tema a uma experiência sua de vida dentro da educação e que te marcou, te impactou, você está trazendo hoje para você, como professor, ser alguém que vai fazer a diferença nesse aspecto. Né? Ou, eu observava uma colega minha que tinha uma determinada deficiência, dificuldade, e ela era muito amiga, eu gostava muito dela, e ela era impedida de fazer a educação física, ou impedida de fazer, ou acessar alguns espaços da escola. Isso me marcou, e eu hoje, dentro desse curso, quero pensar sobre acessibilidade, e como professora lá na frente, poder contribuir para os estudantes que têm a mesma dificuldade. Então, o que você está fazendo? Você está justificando a escolha de seu tema a partir de uma experiência pessoal, de uma coisa que te marcou, que você, como profissional, vai fazer diferente. Então, assim, como você pretende continuar explorando esse tema? Aí você fala das leituras que fez, das pesquisas. Essa é a hora que você vai entrar falando dos autores que você vem estudando e tal. Então, essa é uma parte, parte das informações que vocês podem trazer na introdução. No desenvolvimento, eu vou acelerar porque a gente só tem uma hora. No desenvolvimento, você pode falar da relevância do seu problema, pode falar das contribuições que a pesquisa que você vai trazer pode, que a pesquisa não é o seu relato, o seu relatório, e pesquisa também que você vai fazer, pesquisa para poder fundamentar o que você está falando. Como essas pesquisas podem contribuir para os estudos do campo, né? Quais são os estágios de desenvolvimento do conhecimento referente a esse tema? É a hora que você vai trazer os autores. Tome autor, tome teoria, tome conceito, tome argumento. É nessa parte do texto, do seu relatório, que você vai preencher de informação bibliográfica no desenvolvimento. E sempre fazendo relação, com o autor tal, eu entendi tal coisa. A partir daqui, dessa leitura, eu passei a entender que tal aspecto é relevante, é importante para os estudantes que têm, enfim, né, que têm dificuldades de locomoção, digamos assim. Então, você vai conversando com os autores. O autor disse isso, eu compreendi aquilo. A partir de agora, eu estou pensando dessa forma. Como se você estivesse mesmo traçando ali um diário, né? Construindo um diário. Você pode falar da possibilidade, você pode sugerir mudanças na realidade, onde o problema se insere. Você pode trazer vantagens, olha o que eu falei, Ilma. Vantagens e benefícios que a sua pesquisa pode trazer, as escolas, e a relevância teórica e prática do que você está estudando. Tudo isso cabe no desenvolvimento. Somada a essa parte mais formal do desenvolvimento, você vai, como eu disse, brincando de inserir informações suas, informações mais pessoais. Você vai falar do seu caminho percorrido junto às disciplinas, né? É nesse momento também do desenvolvimento que você vai falar o que mais chamou a atenção,
nesta disciplina, né, na determinada disciplina, o que você aprendeu de sobre elas, como o aprendizado contribuiu para a sua prática profissional e até pessoal. Houve algum desafio ou dificuldade? Como foi que você superou? Ah, eu fiquei na final em tal disciplina, superei, estudando isso e isso, lendo mais vezes por dia, estudando no fim de semana, aumentando o meu tempo de estudo. Está falando mesmo de como você, o que estratégias você utilizou para vencer as suas dificuldades. Isso tudo cabe no seu desenvolvimento. Aqui é o fichamento, que é o que vocês aprenderam agora, fazendo em TCC2, fizeram um fichamento formal, só com informações sobre o texto. Mas se o relatório, ele trabalha com as suas reflexões pessoais, é interessante que você faça 2 tipos de fichamento. Olha, eu já aumentando o trabalho. Faça esse fichamento mais formal, né? Mais padrão, que você vai falar sobre o texto, sobre o autor, sobre o argumento. Mas faça um outro fichamento, que é um fichamento com informações mais pessoais. De como você se relacionou com a temática, com a leitura, ou com a disciplina. Nesse caso, eu estou propondo fichamento de disciplinas. Então, você coloca o nome da disciplina, qual foi o principal aprendizado que você fez, que você adquiriu, né, nessa disciplina, que transformação essa disciplina gerou em mim, o que eu passei a entender depois dessa disciplina, e a palavra-chave que resume a experiência com essa disciplina. Essas são informações que você vai fazendo de disciplina por disciplina, porque depois, lá no fim, você vai ter um monte de material pessoal, de reflexão que você fez, né, sobre a disciplina para agregar lá o relatório. Se você estivesse fazendo isso desde o início, já tinha um monte de material escrito, guardado já, sabia? Olha aqui, aí eu trouxe um exemplo de um fichamento de uma disciplina ou de uma aula de uma disciplina que você pode fazer e ir guardando, porque você vai guardando um monte de coisa escrita já. Olha só, eu supus, isso aqui é fake, viu, gente? Mas eu imaginei que fosse algo que possa ilustrar o que vocês podem fazer. Vocês tiveram uma disciplina recentemente que eu vi chamada Práticas Educativas Inclusivas, Teorias e Didáticas. Aí eu botei aqui uma data fake, 10/10. Aí vai lá uma descrição que você pode fazer da disciplina. A professora destacou que inclusão é um processo contínuo de transformação da escola, não apenas a presença física do aluno. Apresentou um modelo social da deficiência, enfatizando que as barreiras estão no ambiente, não nas pessoas. E nos provocou a pensar sobre as exclusões sutis, ainda presentes nas nossas práticas. Isso é você descrevendo exatamente o que a professora falou nas suas palavras. Aí depois você faz uma reflexão. Aí é uma parte mais pessoal. Eu percebi que muitas ações escolares ainda buscam enquadrar os alunos em um padrão. A fala sobre exclusões silenciosas me fez pensar em quantas vezes naturalizamos injustiças cotidianas. Uma reflexão sua aí sobre o que a professora falou. Você pode estender sua análise, pensando que tipo de conhecimento, como esse conhecimento vai mudar a sua prática a partir de então. Passei a entender a inclusão como direito e compromisso ético, não como concessão. Sentir vontade, olha aí, é o que transformou em você. Sentir vontade de rever minhas práticas e buscar estratégias que favoreçam a participação real de todos. A aula me levou a enxergar a docência como um ato político de justiça e pertencimento. Imagine você fazer uma fichazinha dessa sobre todas as disciplinas ou até todas as aulas.
Quanto material escrito para o seu relatório você vai ter lá no fim? Porque se a gente não fizer, se vocês não fizerem paulatinamente isso, quando chegar lá na frente, não vai lembrar mais do que as disciplinas falaram, do que o professor falou. Então seria interessante vocês falarem, que escreverem um pouquinho em toda a aula, em toda a disciplina, para vocês ficarem guardando o que você sentiu no dia, o que você pensou no dia, como você foi transformado a partir daquilo que o professor falou. Se você for guardando isso, vai ter um monte de coisa lá na frente. E o que é que você vai colocar na conclusão? Estamos terminando, viu? Segura a onda aí. Aspectos, lá no fim já falou um monte sobre as disciplinas, sobre as leituras, sobre os autores. Agora, na conclusão, você vai colocar o seguinte, vai se fazer as seguintes perguntas. Que aspectos mais marcaram a minha formação neste curso? Você vai falando o que é que te marcou, né? Vai construindo esse texto narrativo. Que mudanças eu percebo na minha maneira de pensar, de agir, ou compreender a minha área, essa área da docência, né? Dentro, obviamente, da disciplina que você imagina que vai mencionar. O que eu mudei em relação ao que eu penso da própria área? Aí, na conclusão. Quais foram as principais descobertas pessoais e profissionais que eu vou levar comigo a partir desse curso? Vai narrando. Que desafios outros que você acha que ainda tem, mesmo após a conclusão do curso? E aí tem a ver com o seu horizonte, né? O que é que você vai fazer depois desse curso? O que é que você pretende fazer depois desse curso? Aí você vai colocando na conclusão tudo isso também. E aí você vai fazendo um excelente relatório de formação, se você conseguir trazer essas informações. Aí, por fim, aqui, eu também redigi um texto trazendo como pode ser feito essas redações de maneira ruim, de maneira boa, né? Para que você tenha um material interessante. Olha um exemplo ruim aqui. E aí eu quero que vocês me digam por que é ruim depois, tá? Olha aqui. Durante o curso de docência na educação profissional e tecnológica, tivemos disciplinas sobre metodologias de ensino, currículo e prática docente. Todas foram importantes para compreender melhor o trabalho do professor na EPT. Aprendi bastante com os professores e colegas. É um exemplo que eu considero ruim. Agora aqui um exemplo que eu considero bom. E aí também para vocês perceberem a diferença, né? Quando iniciei o curso de docência, né, educação profissional e tecnológica, peraí que eu tenho que tirar isso aqui da frente. Eu via o ensino técnico como um processo mais voltado à prática e à execução de tarefas. Ao longo das disciplinas, especialmente nas discussões sobre currículo e metodologias ativas, compreendi que formar um profissional técnico envolve também desenvolver pensamento crítico, autonomia e sensibilidade social. Essa percepção transformou a minha forma de planejar aulas. Hoje procuro conectar o conteúdo técnico à realidade dos estudantes e aos desafios do mundo do trabalho, e aí pode ir adiante. Então, olha só, por que o de cima é ruim, por que o de baixo é bom? O que vocês acham? Querem opinar? Vou mostrar o de... Estou tentando colocar tudo no... Deixa eu diminuir. Para ver se cabe tudo aqui para ler de vez. Aí, agora deu. Vocês querem
dizer porque é ruim, porque é que vocês acham que em cima está ruim, que embaixo está melhor. Não? Quer que eu diga? Então, já estão cansados, cansadas, querem dormir. Então, ó, o de cima, ele é muito descritivo. Apenas descreveu o que aconteceu, mas não existe nenhuma reflexão pessoal. Não existe uma interação com o que foi escrito. Não traz uma análise pessoal, não diz o que é que você aprendeu nas disciplinas, como essa disciplina transformou, né, a sua perspectiva sobre o assunto. Então é preciso ser mais, é preciso que você se envolva mais com o que escreve, não é só descrever. Ah, foram muito importantes é muito evasivo. Foi importante por quê? Foi importante em quê para você? Aprendi bastante, sim, aprendeu bastante o quê? Certo? Então, evitar dizer isso, usar expressões vagas, expressões que digam, aprendi muito. O que é muito? Muito o quê? Aprendi bastante, bastante o quê? Foi importante, com certeza, todas foram. Mas foi importante para quê? Para você. Né? Então, trazer essa reflexão pessoal, trazer a sua opinião, né? Trazer em que aspecto aquela disciplina te impactou, te afetou positivamente, que tipo de pensamentos você passou a ter diferentes depois do acesso a essa disciplina, entende? Então, no texto de baixo já se vê isso, né? Quando iniciei o curso de docência, eu vi o ensino técnico, olha aí, você dizendo como você pensava antes. É muito importante isso, né? Você trazer... Eu era assim, né? Eu via assim. E a partir da disciplina eu passei a ver assado. Tá? Então, eu vi o ensino técnico como um processo mais voltado para a prática e execução de tarefas. Aí, ao longo das disciplinas, aí você diz quais, né? Aí está dizendo, especialmente nas discussões sobre currículo, eu compreendi, olha só, está dizendo sobre o que foi compreendido, qual foi apresenta o ponto de partida que você fez e onde você chegou. Aí foi o que eu fiz. Saiu não saí da história. E de onde você partiu e onde você chegou. Nos primeiros 20 minutos estavam apenas o ministro Mauro Vieira e o secretário de Estado americano... Que o currículo e metodologias compreende que formar um profissional técnico envolve também desenvolver pensamento crítico. Aí você vai dizendo o que você aprendeu. Essa percepção transformou, olha só, está trazendo uma informação sobre o que você aprendeu, né? Transformou minha forma de planejar aulas. Hoje, eu procuro conectar o conteúdo técnico à realidade dos estudantes e para as pessoas que já atuam, né, nesse caso. Então, está aí dado uma voz reflexiva, uma voz pessoal, uma conexão com a prática docente, uma ideia do que você vai fazer no futuro em relação a esse assunto. Então, é dessa forma que se espera que se faça, né? Ao longo do curso, espirrar, não veio. Então, gente, é basicamente isso. É esse exercício que vocês devem fazer ao longo do curso, conectar com a prática docente, conectar com a vida real, conectar com as suas impressões, com suas análises pessoais de tudo. E aqui para o último slide, coloquei, e agora? Quanto tempo você tem para estudar? E já é um puxão de orelha, né? Porque tem gente... Por que todo mundo acha que TCC, escrever é difícil? Porque não dedica tempo para isso. Acha que pode chegar lá no fim
e sair escrevendo 20 páginas, 30 páginas da noite para o dia. E a proposta não é essa, não é? Dedique um tempo para você estudar, um tempo para buscar informações, para organizar sua leitura, para começar a montar esse esqueleto que é o seu relatório de formação, para que quando vocês tenham um encontro com o seu orientador, você possa apresentar ao seu orientador, orientadora, já alguma coisa, um material contundente, extenso, com bastante informações, porque se assim for, ele ou ela vai poder te ajudar melhor, de maneira mais específica, de maneira mais pontual, em cima do que você precisa melhorar, que você precisa ampliar, que precisa reduzir, mas vai ser a partir do seu texto pronto. Do contrário, se for para começar a elaborar, começar a construir lá na frente, te digo que vai ser bem mais difícil, tá bom? Então, vou abrir agora esses minutos finais para dúvidas, comentários. Aqui estão as referências para essa aula. São referências mais, como diria, referências mais consagradas, digamos assim, dos estudos científicos. São métodos, técnicas de pesquisa social, metodologia do trabalho científico, esses textos que falam muito sobre trabalho de conclusão de curso, como fazer projetos, relatórios, são textos, né, são títulos consagrados já, e eu consultei alguns deles para fazer essa aula. Tá bom? Professora? Oi. Professora, é porque minha internet estava caindo ao longo da aula, fui entrando e saindo várias vezes. O plano de formação, deixa eu ver se eu entendi, ele é algo que é concreto para ser feito nessa disciplina, ou é algo para a gente estar construindo já até finalizar o curso? Até chegar no TCC, no caso? Não, ele não é para essa disciplina, não. Ele é para ser feito ao longo do curso. Sim. Nessa disciplina, vocês vão fazer as fichas de leitura e o quadro comparativo, só, apenas, tá? Então, foi o que eu disse, tem duas coisas acontecendo com o TCC nos 3 momentos. TCC 1, vocês fizeram um plano de formação que era uma atividade da disciplina TCC 1, mas não é só uma atividade, é também o esqueleto do seu relatório de formação. Em TCC 2, vocês estão fazendo sínteses de leitura como instrumentos de avaliação dessa disciplina. Vocês estão fazendo um quadro comparativo como instrumento de avaliação dessa disciplina. Mas isso não está solto. Isso compõe o que você precisa para fazer o relatório de formação. Então, assim, tem a nota da disciplina, e para que a disciplina tenha a nota, a gente precisa que vocês façam atividades, né, que vocês façam avaliações, mas em TCC, mais especificamente, as avaliações, as atividades, elas não são sem propósito. Não tem propósito em si, como é com as outras disciplinas. Vocês fazem avaliações nas outras disciplinas e elas têm um propósito em si, que é ser a avaliação daquela disciplina. Em TCC, vocês fazem as avaliações, ganham nota, né? Mas essas avaliações são etapas do seu relatório de formação. São instrumentos que a gente está... são formas que a gente está usando para instrumentalizá-los a fazer seu relatório de formação. Então, se você faz seu plano direitinho, vai fazendo seu memorial diariamente, vai fazendo seus fichamentos paulatinamente de leituras, vão fazendo fichamentos das disciplinas, vocês estão coletando, construindo um material aí robusto para fazer um super relatório lá na frente. Mas nessa disciplina só são duas avaliações, 2 instrumentos avaliativos. As fichas no AVA e o quadro comparativo na videoconferência,
na semana que vem. Quadro comparativo e revisão do plano de formação. Na semana que vem. Tá? Entendeu, Jéssica? Acho que Jéssica caiu de novo, é isso? Certo, professora, obrigada. Por aí. Ah, pronto. Mais alguma dúvida? Temos 21 pessoas aqui. Professora, boa noite, mais uma vez. Essas atividades que a senhora falou aí agora para a colega, essas duas, no dia antes da videoaula que nós teremos, que não terá aula presencial, já tem que ter sido entregue, ou tem data para entregar? Veja só, e uma que trouxe foi eu, acho, né, que trouxe essa dúvida de como vai ser as apresentações, porque tem que dar o direito aqui de passar os slides, e geralmente isso é feito pelo administrador da sala. Como vai ser online, como é que isso fica, né? A gente manda antes para que os tutores organizem todas as apresentações e ele ou ela vá passando no momento, ou a gente mesmo fica com a apresentação e entrega no dia da apresentação, após a apresentação, por exemplo, né? Você pode apresentar e depois enviar para o tutor fazer o upload no AVA e dar a nota, né? Que a nota fica lá no AVA. Isso eu preciso ver realmente agora com os tutores, como é que eles acham que fica melhor. Se todos entregam antes e apresentam no dia, ou apresentam no dia e entregam depois da apresentação. Eu não sei como é que fica melhor. É uma questão mesmo só de logística da coisa, né? A gente entrega tudo na sexta-feira, para no sábado tá tudo com ele faz passagem dos slides, ou a gente apresenta nós mesmos com o material da nossa casa e a gente vai passando com o tutor, dando a gente o direito de fazer o upload, né, para fazer aqui a transmissão, e depois a gente entrega, né, compartilhar a tela, tudo mais, e depois a gente entrega. Eu não sei, eu acho que não faz muita diferença, né? Porque se você entregar antes, esse antes seria a sexta-feira para entregar. E se for entregar depois, você vai ter que entregar no sábado, no dia da apresentação. Então a diferença é de menos de 24 horas. Entregando antes, para o tutor arrumar, seria na sexta. Para ele ter tempo hábil de arrumar, né, as apresentações. E, em se tratando de ser depois, tem que entregar no sábado. Você já vai ter apresentado mesmo, já vai estar pronto mesmo, apresenta e manda. Então, acho que aí fica... Não sei, essa parte técnica, confesso que eu não pensei, mas técnica de como vai ser no dia, eu não pensei. Aí eu vou conversar com eles, e aí, como eles entenderem que é melhor, a gente fecha, e aí eles repassam essa informação para vocês, tudo bem? Professora? Tudo bem, obrigada, Carol. Bom, gente, se a gente... Professora? Oi. Rapidinho. Em geral, a gente delimita até sexta-feira para entregar. E apresenta todo mundo né, já entregue já atividade, tá certo? Olha aí, Jéssica, como é que vai ser. Então, assim, parece que já tem aí uma dinâmica prevista, parece que, né, já funciona dessa forma. Então, todo mundo entrega o material na sexta, e no sábado, pela manhã, as apresentações ocorrem, já com o material em mãos do tutor ou tutora. Tá bom? Jumara, é Jumara que está levantando a mão? Pode falar. Ou é Jéssica? Não, é Jumara. Jéssica
favor. À vontade, Gilmara. Gilmara? Boa noite. Oi, boa noite. Gostaria de saber se é sábado agora essa apresentação. Dia 18. Sábado. Peraí, é 25. 25 do 10. Dia 25, né? Ok. Ok. Na Obrigada. próxima semana. Nada. Mais alguma pergunta? Só conferir aqui se o 25 do 10 é o sábado, é? É isso mesmo. Tudo direitinho. E aí temos perguntas. Se não tivermos mais perguntas, a gente encerra o nosso encontro no dia da apresentação, dia 25. Provavelmente eu vou visitar algumas apresentações de alguns polos. Talvez fique no primeiro horário assistindo as de um polo, depois pule para assistir as de outro polo, mas eu não vou dizer quais. Então, vamos ver lá, vamos ver o dia. E aí eu vou ter a oportunidade de ver vocês apresentando trabalhos. Estou curiosa sobre os trabalhos que vocês sobre os temas, né, que vocês têm estudado. Oi. Desculpa, viu? É que minha rede aqui está bem difícil. Mas só uma coisa, esse material da aula vai estar disponível a nós? Qual material? Esse material da sua aula hoje, do relatório, de tudo que a senhora apresentou. Você está dizendo os slides? Sim, que a senhora colocou lá, introdução, você pode fazer essas perguntas, começar a questão da criadora. Os slides que eu apresentei aqui. Eu posso colocar no Água sem problema nenhum. Viu? Eu coloco no Água. Eu agradeço, e também, eu gostaria muito de tê-los. Também tem o vídeo, né? Que vai ficar salvo. Então pode depois consultar o vídeo de novo. Mas eu coloco, se vocês quiserem. Eu não tinha pensado em colocar, mas coloco. Coloco no Água sem problemas. Eu agradeço porque eu achei muito pertinente, achei muito bem feito, muito legal. Vai dar um norte para a gente, né? Eu mesmo vivo numa vida carregada. 24 horas não dá para fazer tudo que eu tenho para fazer. Então, eu faço tudo no tranco mesmo, na correria. Então, isso que a senhora apresentou aí já vai me ajudar. Vai orientando, né? Sem problema, então. Obrigada. Eu faço o upload lá no AVA. Vou tirar só algumas coisas assim, que talvez figuras, imagens, para ficar mais leve. E faço o upload lá. Viu? Obrigada. E aí, tudo bem? Como estão? Será que ficou tudo claro agora? Sim, com certeza. Escuro? Pensando que escuro é bom? Então tá, então eu vou encerrar. Me parece que deixa eu ver se tem alguém aqui de novo. Excelente aula, viu, professora? Parabéns. Parabéns pela inclusão do escuro. Eu me contemplo com essas falas assim. Acho muito bom. É uma forma de ver o mundo que é sempre inclusiva pro lado da questão racial, que é maravilhoso. E assim, são questões sociais, né? Que a gente são termos que a gente fala, que a gente nem percebe, que a gente pode falar diferente e tocar no coração de uma pessoa de poxa. Que bom! Boa, coisa boa. Ficar para nós, professora, com licença da palavra, a senhora é belíssima, viu? É mesmo. Eu hoje vou sair daqui que nem durmo, né? Uns falando da aula, outros falando de quantas. Olha só, gente. A Adriana é belíssima e inteligentíssima. Pois é, o combo. Eu amei a aula, foi maravilhosa, viu? Parabénsão.
Coisa boa, gente. Fiquei feliz agora. Eu estava falando mais cedo com o Alexandre que hoje eu dei 8 aulas, a voz já estava falhando. E eu pensando que eu não ia ter energia, né? Não gosto de dar aula sem energia, sem disposição, sem sorriso. Mas aí foi acontecendo, deu tudo certo. E que bom que vocês perceberam que eu tive essa vontade muito grande de colaborar, de contribuir. Porque eu sei que a disciplina ela é uma disciplina que angustia, né? Todo mundo, porque é uma disciplina que prevê escrita, que prevê o trabalho, tal trabalho de conclusão de curso, que assusta todo mundo. Então, ela já vem com uma carga, né? Ela já vem ali com uma responsabilidade muito grande. Então, torná-la leve, tornar descontraído, dizer que não é tão complicado, era a minha intenção hoje e que bom que funcionou. Eu fico muito grata também pelo retorno, pelo feedback. Muito obrigada por vocês estarem aqui, pela atenção de vocês, né? Essas 21 pessoas que estiveram aqui, torna, né, mais especial. Lá no primeiro encontro a gente não teve nem meia dúzia de pessoas online na síncrona, né? De maneira síncrona na aula. E hoje já teve um número maior, não era o que eu esperava. Eu ainda queria que tivesse gente aqui, porque tem aluno pra caramba, né? Mas as 20 pessoas que estão aqui já agregaram bastante para a aula, foi muito bacana. Obrigada de verdade pela presença de vocês também e pelo feedback. Boa sorte. Boa sorte lá no dia 25. Uma palavrinha rápida. Desculpa. Estão me ouvindo bem? Só, agora sim. Então é isso. Agradecer a professora, a participação de vocês. Lembrar que dia 25 vai ser remoto. O seu tutor vai gerar um link no Meet. E esse link vai estar disponibilizado pelo próprio tutor. A gente vai ver também se bota no Rafa. E a professora Joelma deve passear em alguns polos. Vai para a Conquista, assiste um pouquinho, Itabuna, vai para Feira, Lauro. Eu acho que vai ser legal essa oportunidade também de fazer remoto, primeira vez que a gente faz. Também para ver se há maior participação, que a gente tem recebido muitos pedidos de segunda chamada. E a gente quer que vocês, onde vocês estiverem, né? No trabalho, em casa, vocês entrem e façam a apresentação de vocês. Também é uma oportunidade de vocês terem menos um encontro, que é tão cansativo às vezes, né? Você tem alunos que saem de uma cidade, uma outra. Então a gente espera com esse encontro, primeiro encontro online, de todas as turmas. Não foi iniciativa da coordenação aqui para a gente dar um frescor para vocês. O certo é a professora Joelma, meus filhos, quem sabe ir para o Polo de Salvador acompanhar, mas não vai ser essa a oportunidade de vocês a conhecerem pessoalmente, né? Mas não vai faltar chance não, né? Tomara, eu quero. Trabalha com meus filhos, né, professora? Então, mas eu moro só já sabe o endereço profissional, já pode visitar. Muito obrigado, professora. Eu vou encerrando aqui a gravação. Boa noite, gente. Tchau. Bons sonhos.